Olá pessoal, como estão todos por aí? Espero que todos estejam bem, né, em paz. E esse vídeo vem trazer para nós uma importante reflexão. Umas décadas atrás, mais precisamente a década de 70, 80, foi levantado o tema da nova era, vocês lembram? A nova era é precursora do globalismo. Por quê? A nova era traz conceitos religiosos que buscam relativizar o credo cristão, né? Especialmente cristão católico. Dentro da nova era está uma série de conceitos, especialmente de origem hindu, vai nos ensinar Dom Estevão, que nos levam a, como é que eu vou dizer, a dispersar, né? A dispersar o raciocínio. O que a gente vê nessa trajetória do início, né, com a nova era, até a confabulação, se a gente pode dizer assim, desse governo central que o globalismo visa implantar, né, as pessoas que estão por trás desse movimento do globalismo, essa ideologia de colonização das mentes, de reengenharia social, a fim de estabelecer um poder central que tenha como base algo muito ético, para que se justifique esse poder central. Tudo isso vem caminhando ao longo do tempo com a desestabilização de uma civilização que é judaico-cristã. O desmoronamento do cristianismo, Dom Estevão vai dizer aqui, a relativização dos conceitos cristãos, ela está surgindo dentro da própria Igreja Católica, né? Quantos cristãos aí você conhece que usam preservativos, que usam métodos contraceptivos, que limitem o número de filhos, que não achem que casamento tem a ver com reprodução? Então, as bases dos nossos ensinamentos, os ensinamentos da igreja, os ensinamentos de toda a tradição da igreja, porque nós não nascemos lá, nós não somos uma igreja que brotou, né? Nós somos a igreja fundada pelo próprio Cristo, então os nossos conceitos são os conceitos de Cristo. E ele deu a chave de toda a ligação entre o que ele ensina ao Papa. Foi ele que assim quis, quando instituiu que, sob Pedro, construiria a igreja dele. Então a gente está aqui diante de uma tentativa, porque não vamos conseguir, óbvio, né? Mas é para isso que a gente fala, de uma tentativa de desestabilização da fé, de dentro para fora da igreja. O mundo a gente já enxerga, né? Mas o que a gente tem que se importar é com o interior da nossa igreja. Esses vídeos são sempre os nossos irmãos que ainda estão buscando as verdades, são, mas nós somos responsáveis pelos rumos, né, de muitos irmãos que estão à nossa volta, pela nossa própria maneira de agir, pela forma como nós evangelizamos com a nossa vida, como disse São Francisco, evangelize em todo o tempo, se necessário, use palavras, ele quer dizer evangelize com as suas atitudes. Então, essa colonização que vem sendo feita das ideias do politicamente correto, do respeito humano, do não dizer tudo que sua fé professa, ou não professar tudo que sua fé professa, não respeitar tudo porque o mundo está de outra forma, porque a igreja é antiga, porque os conceitos não se enquadram mais no tempo. Ora, Cristo é atemporal, Cristo é Deus, Cristo é criador do mundo, sabe a finalidade do homem, o centro da sua criação, feita imagem e semelhança dele? Diria ele algo que fica para trás? Claro que não. Então, o que essa nova era quis impor é uma relativização dos nossos conceitos, trazendo o quê? Ideias orientais de panteísmo, de reencarnacionismo, para que nós vulneráveis pudéssemos ser melhor moldados, né? A vulnerabilidade do homem, quanto mais se desestruturar o homem nas suas bases, mais fácil ele fica de ser governado. Quanto menos pessoas houver na Terra, mais fácil de ser governado. Quanto mais pessoas fizerem aborto, mais fácil de serem governados. São mentes que estão fracas. São mentes dadas a relativismos da vida. O que é pior que não defender a vida? Né? Então, quem não defende a vida desde sua concepção já está desestabilizado, já é massa de manobra. Não tem firmeza de propósito, não está disposto a sacrifício, que é o que não prega o globalismo. Sacrifício? Para que sacrifício? Tudo é bom dentro da sua própria ética. Respeite a sua própria ética, a sua própria religião. Tá tudo certo, desde que você faça o bem. Já ia dizer o budismo, né? Busque fazer o bem. Desapegue-se do mundo. O cristão tem que se apegar ao mundo, porque é no mundo que ele evangeliza. É no mundo que ele vive, é no mundo que ele ajuda esse resgate de Deus. Desde que nos perdemos. Nos perdemos pela nossa própria orgulho, vaidade.
tudo isso que esse pessoal tenta passar, né? O homem como centro, o gnosticismo que já informava a nova era. Então nós estamos aqui numa análise de Dom Estevão, em conjunto com Sannaúva mais uma vez, para mostrar que o tempo presente nos traz uma reflexão, inclusive dentro desse estado de pandemia que nós estamos, de uma tentativa de um teste de uma imposição de um governo totalitário por um pano de fundo muito ético, que é a saúde, né, nos trancafiar através do medo. Já que as armas não deram certo, já que a colonização ideológica já está aí implantada, nós sabemos que o mundo já está relativizado, inclusive dentro da igreja, agora vamos dando os próximos passos, né? Mostrar como a gente pode fazer todo mundo se submeter a uma ordem central, no caso agora o OMS, através do medo. Então, para mim, né, eu trago esse tema para refletir aqui junto de vocês, mas essa é uma conclusão minha, de que eles estão fazendo testes, né? Eles estão testando até onde nós podemos ir. Então vamos começar esse vídeo, mas vamos pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele nos ilumine, para que compreendamos a verdade, não os nossos próprios achismos, né? Mas que a verdade nos ilumine, né? Que é Deus, que é Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Assim nos ensina essa oração. Em Cristo nós somos consolados. Através do Espírito nós enxergamos retamente todas as coisas. A verdade do cristão é imutável. A verdade do cristão é imutável. Isso incomoda, porque o relativismo não entra dentro do verdadeiro cristão. Porque o relativismo é você relativizar os nossos dogmas de fé, as nossas formas de agir, para que haja um sincretismo de religiões. Vamos começar aqui, né, a estudar esse pensamento hindu que originou essa nova era, né, o teosofismo, depois Dom Estevão vai falar nisso, e esse panteísmo que identifica a divindade, o homem e o mundo entre si. Essa já é uma forma de desestabilizar, porque o homem é um ser instável. O único ser estável é Deus. Quando o homem põe a fé, as próprias conclusões em si e nas suas próprias vontades, o que na realidade ele está fazendo? Ele está sendo instável. Por que ele está sendo instável? Porque ele é um ser instável. Nós somos mutáveis. Nós oscilamos até na nossa fé. Né? A gente tem esses exemplos dentro da própria igreja, né? São Pedro, né? Os apóstolos tiveram dificuldades. Nós vivemos orando, pedindo ao Espírito que nos estabilize em Deus, nos una com Deus, assim nós somos estáveis. Então tudo que vocês ouvirem aqui que eu vou falar, que tira Deus do centro, quer dizer o quê? Instabilidade. Instabilidade para se exercer um poder. O ser humano instável é fácil de ser colonizado, né? Ele é fácil de ser comandado. Então é isso que eu estou falando. Essa fragilidade psicológica natural do ser humano, ela vira massa de manobra, né? Dentro de todas essas coisas que estão querendo ensinar, né? A própria sexualização excessiva de tudo, dos filmes, das novelas, de tudo que se fala, das músicas, da cultura. Isso é uma forma de tirar o homem da centralidade da sua vida com Cristo, com Deus. Não que a sexualidade seja ruim em si, mas a forma como é exposta, a forma como é até imposta até os mais novos, que se pratiquem, que se aprendam, que se façam, como se isso fosse uma grande coisa na vida, né? Fosse salvar a humanidade. Na verdade, isso salva-se dentro de uma família, né? Então, assim, essa desestabilização toda, ela tem um fundo, né? O fundo é esse combate do mal, né? Porque o mal, ele quer sim destruir a igreja. Porque é na igreja e nos sacramentos que Cristo se faz presente. O mal não está perseguindo eu e você, réis humanos. Ele está perseguindo Deus, o Cristo que nós trazemos dentro da gente. Não nos esqueçamos, somos o corpo, Cristo é a cabeça. Ele pode atingir Cristo? Não, mas ele pode atingir o corpo. É daí que vem essa maquinação diabólica dessas ideologias, entendeu? A gente tem que estar bastante atento, tá? Essa característica holística da nova era, de ver tudo como um todo, né? Ela faz com que a gente relativize tudo, tá? Vamos pegando aqui esse raciocínio. A nova era entende que todas as coisas formam um só todo, né? Que aí vem essa palavra holon, né? Por isso holismo.
E que seja aberto espaço para a nossa suposta unidade entre a realidade e o divino. Tudo é uno, Deus é tudo e tudo é Deus. A humanidade endeusada, a morte negada e a ignorância e não o mal passa a ser o inimigo. Daqui a gente já pode abordar, pular aqui os outros temas que Dom Estevam abordou, para a gente falar do gnosticismo, que é algo que está também muito saliente, né? Hoje, inclusive, eu vi um vídeo de um homem até bom falando sobre o globalismo, mas você vê que em nenhum momento fala, não tem um fundo cristão que ele fala. Até passar esse vídeo para vocês, mas depois eu desisti, porque nós temos que ver a coisa por uma outra ótica, né? Muitos podem não ter essa visão, esse senso crítico e ver e aceitar aquilo que ele está falando, porque ele fala muitas coisas com muita propriedade, mas aí você vê que é aquele saber, né? Eu sei, né? E por isso eu sou valorizado no meu conhecimento, eu sou salvo pelo meu conhecimento. Vejam bem até onde o gnosticismo informou a nova era, informa o globalismo. A nova era, meus irmãos, está plenamente ligada, ela serviu plenamente, trilhou o caminho para o globalismo, porque ela foi desconstituindo os nossos valores, tá? Entrando na veia, gota a gota, igual o soro, ela foi entrando, né, na nossa cultura, em tudo, e agora ela já domina, e agora ela já rendeu a maioria da população para o globalismo, podem ter certeza disso. O gnosticismo é uma corrente filosófica religiosa, né, e uma heresia, tratada como heresia nos séculos 3 e 4 depois de Cristo. Ela tem por base a convicção de que o conhecimento salva o homem. Trata-se, porém, de um conhecimento oculto, reservado aos iniciados. Quem consegue esse conhecimento faz parte de uma elite que é muito superior ao comum dos homens. A premissa da nova era é que o conhecimento ou gnose é a chave para sermos despertados de nossa ignorância da divindade. O sonolento eu superior pode ser despertado. Eu superior, não é Deus superior, é o eu superior, é antropocentrismo, né? Esse é o problema desse conhecimento. Não que o conhecimento seja ruim em si, o contrário. Conhecimento, a ciência, tudo isso serve ao cristianismo, a gente sabe muito bem que não se opõe. O sonolento eu superior pode ser despertado. A criação e a humanidade simplesmente são elevadas a um nível divino através da transformação pessoal. Ora, meus irmãos, se não é a lembrança que nós temos da primeira tentação dos nossos pais, né? Adão e Eva, lá, prove do fruto dessa árvore conhecereis, né, o bem e o mal. Não é isso? Ou o gnosticismo aí. Ele foi reputado como heresia pela igreja cristã primitiva e assevera que os seres humanos estão destinados à reunião com a essência divina de onde brotaram. Quer dizer, ser como deuses, né? Ser donos da sua própria verdade, a sua própria ética, os seus próprios valores. O cristianismo entra, alguns valores do cristianismo entra, por exemplo, nessa ideia da nova era, Jesus seria conhecido como um avatar ou um especial, uma manifestação da divindade, não Deus. Então, as verdades de Jesus não são tão verdades assim, né? Elas podem ser adaptáveis. Ele é um ser importante porque, né, passou conceitos bonitos. Quantas vezes a gente não ouve falar disso? Os adeptos dessa corrente pretendem criar uma eclética religião mundial. Porque se você não tem Cristo como Deus, você não tem Cristo como verdades imutáveis e únicas, né? Você tem Ele como mais um. E aí você cria o quê? Você abre para as outras religiões entrarem, esse holismo que nós vimos falando, essa nova religião mundial. Olha que nós estamos falando da nova era, mas olha que o globalismo quer a mesma coisa. Ele já vinha sendo implantado, né? Que se assemelhe de perto aos sistemas religiosos do Oriente, olha aí o hinduísmo que eu estava falando, e não às crenças monoteístas ocidentais. Dentro do movimento não há unanimidade sobre como defini-lo, nem há uma coesão significativa que nos possa chamá-lo de movimento, né? E aí, Dom Estevam está citando aqui uma revista, mas a nova era quer unificar politicamente os povos da Terra. Por quê? Porque, consoante esse modo de ser, tornar-se-iam obsoletas as fronteiras nacionais. Então, essa quebra de fronteira, essa vamos receber todos os imigrantes e tudo mais, isso também já é uma forma de colonização, de unificação para estabelecer esse poder. De desestabilização daquela cultura, né? Daquela identidade que o povo tem dentro dos seus nacionais. Assim, a agenda da nova era requer uma emergente civilização mundial e um único governo central, incluindo impostos planetários e Nações Unidas como única agência central do governo. Vocês estão entendendo o raciocínio? A gente já vinha falando isso em outros vídeos, mas é o momento oportuno de tocar de novo. Essa unificação é baseada no pressuposto que os seres humanos estão ficando cada vez melhores, numa ordem bem mais elevada e interligada.
nada de obscurantismo religioso, nada de fundamentalismo. Olha a tolerância, não seja fundamentalista. Olhe o politicamente correto, não fale disso, não fale daquilo. Você ofende o outro. Então é a ditadura do politicamente correto, vai dizer Sanahurra no livro dele também. Então aqui eu quero passar para a reflexão de Dom Estevam, para a gente ler um trechinho ali do Sanahurra, que ele diz que, embora conste de correntes de pensamento variadas, a nova era em seu âmago vem a ser rejeição do pensar filosófico e religioso tradicional, para dar lugar a concepções e práticas novas, um tanto misteriosas e irracionais. É a fluidez dos conceitos, entendem? O senso religioso dos homens ocidentais não se extinguiu, vai dizer Dom Estevam, mas vai procurar em fontes novas, pouco lógicas a sua mensagem, nas coisas, né, misteriosas, né, as mistificações. Aqui do Estevam fala nos extraterrestres também, fala no espiritismo, na reencarnação. Eu não peguei isso porque a gente já está mais, o nosso tempo já está mais atualizado com esses conceitos, a gente já tem mais análise crítica, mas Dom Estevam aportou isso. Aqui, olha, o século XX, ele vai dizer, foi certamente uma era convulsionada, marcada por 2 guerras mundiais. Ele está dizendo da mitigação do cristianismo no mundo, como ele veio caindo, né? Aquele cristianismo puro, né? Tradicional, nem conservador. O cristianismo como é, né? O cristianismo é conservador por natureza, né? Conserva os ensinamentos de Cristo, né? Os ensinamentos, inclusive antes de Cristo, que nós já tínhamos, né? Todo o aviso a prefiguração do próprio Cristo já vem nos ensinando o Antigo Testamento. Então, essas guerras, onde você vai dizer que desestabilizou. Por quê? Seguiu-se a descolonização na África e na Ásia, com os conflitos aí decorrentes a repercutir também no Ocidente. Muitas esperanças desfizeram-se, muitos valores desmoronaram e muitas pessoas foram e estão sendo deslocadas. Isso a gente vê até hoje. Numa próxima análise, Dom Estevam vai dizer que vem se registrando também um enorme progresso científico e tecnológico. A ciência pode tornar-se selvagem para o homem. Não é que ele está dizendo que a ciência é algo que prejudica a humanidade. Ele está dizendo que a ciência pode se voltar contra o homem. E aqui ele usa como o exemplo a nova genética, né? Novas e novas experiências reduzem o embrião humano ao nível de coisa. Quer dizer, é a ciência sem a ética. É a ciência relativizada. Então o conceito relativista vai permeando tudo. E vai fazendo com que o cristianismo vá sendo mitigado. Não pelos cristãos, mas pela própria prática humana, né? O cristão vai se tornando um ser contraditório a tudo que se coloca por aí. É o fundamentalismo mesmo. Vamos dizer que isso seja de caso pensado, né? Tudo que se faz contra o cristão é o que se faz contra Deus, né? É aquela guerra de sempre que a gente já conhece. Também ele vê a corrente existencialista, iniciada por Søren Kierkegaard, falecido em 1855, um descrédito sobre a metafísica e os valores perenes e transcendentais, né, o existencialismo, um certo anti-intelectualismo no tocante à ética, ao direito e à religião, progride ao lado do intelectualismo nas ciências exatas. Olha, isso também tem a ver com o gnosticismo, né? Cada um na sua verdade ou ética, cada um na sua, né? Tudo tá certo, também é um pensamento que se liga muito com a maçonaria, vai dizer o Sanahurra, é o subjetivismo. Dom Estevam coloca como, vamos dizer, como ponto central de mudança disso tudo, né? Ele vai falar também do secularismo, que alimenta a teologia da libertação, que uma das ondas do secularismo é a teologia da libertação que perdura até hoje, né? Ele chama de modalidade extremada, que persiste até nossos dias, colocando em eclipse a autêntica mística cristã para enfatizar proposições e realizações de ordem material. Então, o Dom Estevam diz que solução seria um certo, entre os fatores conjugados entre si, provoca um grande vazio no homem. Para quê? Para que ele seja dominado. Então, o que nós temos que fazer aqui? Olha, ele vai dizer que faz-se mistério anunciar o evangelho na integralidade da fé católica, com segurança e firmeza, de maneira que não toque não só a inteligência, mas também os afetos e os anseios. Faz-se necessário cultivar e expor o aspecto místico. Sim, a igreja é rica em aspectos místicos, na oração, pela oração, né? O que nos conecta com Deus é a oração simples, né? E também a vida dos santos, tantos místicos, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha,
Santa Faustina, Santa Maria Margarida Alacoque, Padre Pio, São Francisco, a gente tem um sem número de santos, São Bento, né? Cultos, santos, inteligentes, homens da ciência, mostrar, né? A gente dá esse testemunho de que isso existe, né? E que o anti-intelectualismo de muitas pessoas religiosas não condiz com a realidade da mensagem católica, né? Então que é preciso mostrar também esse conhecimento nosso em prol da nossa fé. E onde há a vivência plena do catolicismo, Dom Estevão vai dizer, a se irradiar em zelo pastoral assíduo, as pessoas deixam de ser atraídas por seitas e novos movimentos religiosos, pois a sua sede de Deus e do absoluto lhes é adequadamente saciada. Vou ler os trechinhos aqui do Sanahô para vocês. Para realizar o globalismo, né, essa grande subversão da ordem natural sem resistências, a nova ordem cria outro paradigma, a da nova religião universal, basilada também na nova era, né? Ou nos novos princípios éticos universais a fim de assegurar o desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade da humanidade. O cardeal Ratzinger diz que torna-se uma necessidade para essa nova ordem destruir o cristianismo, esvaziando de sua fé em Cristo e na Igreja a fim de transformá-lo em mera doutrina de ajuda, solidariedade social, filantropia, né? Visa dar sustentação a essa ética da nova ordem mundial, tanto a Carta da Terra como a Nova Era, como nós vimos falando, e a ética planetária de Hans Kung. Hans Kung tornou-se assim, vai dizer essa norma mais à frente, uma das cabeças visíveis do processo para impor essa nova ética cósmica, né, planetária, enunciada no estilo da maçonaria, composta de uma mistura de gnose, como nós lemos há pouco, expressões de bons desejos e de vaga alienação de espiritualidade New Age, essa nova era que nós vimos dizendo. O conteúdo da ética está cheio de ambiguidades. É um legado contra o fanatismo e intolerância em favor da tolerância universal. E é aí que nós seremos, né, postos na berlinda dos intolerantes, porque tem verdades únicas e imutáveis, acima de tudo, e das nossas próprias vontades até. Exclui a existência da verdade absoluta, impondo à humanidade um processo sem fim de busca de consenso sobre princípios morais que permanecerão até que eles perdurem, para em seguida, em virtude de novos consensos, serem mudados, substituídos. Que é mais ou menos o que o comunismo faz, não, mais ou menos não, né? É a dialética, né? Toda hora a gente está mudando, depende do interesse. Os conceitos são fluidos, é um jogo semântico de palavras, né? Para conceituar aquelas palavras, tolerância, né? Abertura. Então, vai dizer aqui, olha, o consenso sobre vida e morte, relativizando esse valor, né? As atitudes morais fundamentais são reduzidas a palavras, que é esse jogo semântico que eu estou falando. Compaixão, justiça, paz, equidade, dignidade, tolerância, solidariedade, diálogo, respeito à pluralidade e outras, as quais são ambíguas em si mesmas. Quer dizer, quando você não é tolerante, quando você não é solidário, quando você faz uma pessoa criar um filho ou ter uma gravidez, ainda que seja para doar essa criança, né? Você está sendo o quê? Solidário? Compassivo? Não, você está sendo intolerante. Então esses conceitos eles vão formando a base dessa governança global, desestabilizando até a relação de uns com os outros, né? Dialogar significa colocar a atitude própria, isto é, a própria fé no nível das convicções dos outros. Isso é tolerância, eu tenho que colocar Cristo no nível dos outros líderes, né? Sem considerar por princípio mais verdadeiro do que a opinião dos demais. Vai dizer aqui, olha, o relativismo que leva à apostasia pretende abarcar tudo, porque tem uma vocação totalitária. E esse ponto que eu queria chegar com vocês é essa tirania dessas ideias. São ideias tiranas, totalitárias. Para o relativismo, nós somos fundamentalistas quando anunciamos como conteúdo inseparável do segmento de Cristo verdades imutáveis, como, por exemplo, aquelas que Bento XVI quis ressaltar enunciando, aspas, os princípios não negociáveis, que são as diretrizes que nunca podem ser revogadas ou deixadas à mercê de consensos partidários na configuração cristã da sociedade. A família, fundada no matrimônio entre um homem e uma mulher, a defesa da vida humana desde a concepção até a morte natural e os direitos dos pais de educar seus filhos. Esse governo que está querendo se impor por força, por medo, por jogo de semântica, por
situações agressivas em que os cristãos são atacados como pessoas irracíveis, intolerantes, é aí que a gente tem que se atentar e fazer um link com tudo isso que está acontecendo nessa pandemia, gente. Porque me é mais claro do que um teste para impor um governo totalitário. Fiquem com Deus, fiquem sem medo, creem que o nosso Senhor Jesus Cristo caminha à frente da igreja. Até mais.